Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula de América do Sul Arte e Turismo. Eu vou gravar em 2 vídeos, tá pessoal? Para ficar mais fácil de subir para o YouTube as aulas, tá bom? Então vai ser dividido em 2 partes esse vídeo, ok? Bom, então só retomando, né, que nós falamos o que era arte na aula passada. Então, se nós pararmos para pensar, desde a pré-história, o homem, o ser humano, ele faz arte? Sim e não ao mesmo tempo, né? Por quê? O homem, ele fazia arte, mas sem a intenção de que aquilo um dia seria arte, né? Sem saber que mais tarde, no futuro, aquelas artefatos que eles desenhavam nas paredes, né, nas cavernas, se tornariam uma arte, tá? Então houve, claro, o período aí de descobertas pelo ser humano, onde a arte, em vários momentos, ela teve uma função tanto mais assim ritualística e mística ao mesmo tempo, tá? Então o ritual, arte, lá atrás, envolvia o quê? Dança, música, parte da encenação, os desenhos nas paredes das cavernas, tá? Então, também a arte tem a sua função social, né? Ajudar na caça, na colheita e na cura de doenças, tá bom? Então, quando nós paramos para pensar, o campo da arte, ele é muito vasto e denso e complicado. Então, para quem é os estudiosos realmente da história da arte, né, requer muito tempo de estudo, de conhecimento, né, e envolve aí questões históricas para você entender todo esse vasto conceito da arte, né? Então, no entanto, como a maioria das coisas, nós só vamos aprender como, né? Fazendo, trabalhando, experimentando, né? Bom, Alfredo Bossi, ele diz que para ele a arte é a construção, a arte é o conhecimento e a arte é a expressão. A arte é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura. A arte é uma produção, logo supõe trabalho, movimento que arranca o ser do não ser, né? Então, a arte, ela é tida aí como uma grande expressão. Então, essa ideia que a arte é uma expressão está intimamente ligada ao que se pressupõe que existe entre uma fonte de energia e um signo que veicula ou encena, uma força que exprime e uma forma que a exprime. Então essa é a definição de Alfredo Bossi do que seria arte, né? Então para nós temos um objeto e esse objeto ele passa a ter um significado e esse significado muitas vezes ele é transformado em arte, ok? Bom, dando sequência, os elementos que compõem a arte, tá? Então a arte ela existe porque eu tenho 3 elementos que a compõem, ok? Então o primeiro elemento ele é o artista, né? Ou seja, aquele que cria a obra, aquele que idealiza, aquele que partindo do seu conhecimento concreto, abstrato, individual, ele é transmitido, né? Expressando o que? Suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, tudo isso através do que? Do objeto artístico, que simbolize o que? Tudo isso que ele está sentindo, vai colocar ali naquele objeto artístico o seu sentir. É o que nós falamos na outra aula, né? A arte muito ligada a essa questão dos sentimentos, o que ela desperta em quem observa e em quem cria, né? O outro elemento, que é o observador, ou seja, esse observador ele faz parte do público que tem um contato com a obra, partindo do caminho inverso do artista, né? Porque nós, enquanto observadores da arte, nós vamos observar para chegar a um conhecimento do que ela transmite. Já diferente do artista, né? Que ele está sentindo e ele está criando ali naquele objeto de arte. E por fim, né, o terceiro elemento é a própria obra de arte em si, ou objeto artístico que faz parte aí de todo esse
processo de construção dessa ideia de criação do artista, desse entendimento da apreciação que nós, enquanto observadores, teremos desse objeto de arte, tá? Bom, e qual seria a função da arte, né? A preocupação com a arte é algo que vem, gente, de muito tempo, lá desde a antiguidade, mas ela teve o seu grande ápice, vamos dizer assim, no século XX, né? Que a arte ela passou o quê? Ser valorizada por si como um objeto que possibilita o quê? Uma experiência estética por seus valores que estão intrínsecos a esse objeto de arte, né? Então, mais uma vez falando da estética, tá? Então, antes de dar continuidade de falar dessa função da arte, eu quero ressaltar essa questão do estético dentro da história da arte, tá? Então, o termo estética significa aquele que nota, aquele que percebe, né? A estética ela é conhecida como a filosofia da arte, com o estudo do que é belo nas manifestações artísticas naturais. Então, a estética ela tem como base dois princípios que seriam a teoria da imitação e a catarse, né? Então, a imitação eu copio algo que existe. E o que seria essa catarse? Então, segundo Aristóteles, refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma, ou seja, é preciso que passe da felicidade para a infelicidade para que o espectador possa atingir essa catarse, ou seja, algo que seja impactante, né? Não necessariamente que seja algo trágico, como na definição de Aristóteles, mas algo que seja impactante, que mexa com a gente de alguma forma, né? Então, o belo, ele não é uma ideia ou um modelo, e sim uma qualidade presente nos objetos que nos são dados para o quê? Para a observação, né? E para a plenitude experimentada imediatamente pela percepção do ser percebido. A percepção do sensível, que vai o quê? Desencoraja qualquer ideia de retoque, porque aquilo é tão perfeito, aquilo tá tão bom daquele jeito que eu não preciso intervir, eu não preciso retocar, não preciso mudar, transformar o que está ali, tá? Então, o objeto é belo quando ele fala comigo. Então, só é belo, né, se ele for verdadeiro, tá? Então, o belo, para os estudiosos da arte, é a beleza, é a qualidade que atribuímos aos objetos, né? Para o quê? Exprimirmos esse estado de subjetividade, não havendo, portanto, uma ideia de belo nem regra para produzi-lo, né? Porque, de repente, para mim, o que é belo, para o outro não é, tá? Um exemplo bobo. Vamos supor, essa caneta. Nossa, para mim é bela, para mim é diferente, para mim é bonita. Mas, de repente, outra pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que feio, é tosco. Não desperta nenhum sentimento. Bem diferente, né? Então, muitas vezes, o belo é subjetivo. Ele está no olhar daquele que vê essa beleza. Então, cada objeto artístico, ele vai acabar estabelecendo em si o seu próprio tipo de beleza, tá? Então, é isso que nós temos que ter em mente, que o belo, ele é, muitas vezes, subjetivo. Ele está no olhar de quem vê. De repente, aquilo para mim é encantador e para o outro não é, tá bom? Bom, então a função da arte, né, como eu falei, é essa experiência estética por seus valores, né, que estão intrínsecos àquele objeto. Então, depende de 3 tipos de funções, tá? Que são a pragmática, a naturalista e a formalista. Então, qual seria a função pragmática da arte, tá? Então, a função pragmática da arte, ela serve como um meio de você alcançar um fim não artístico, não sendo valorizada muitas vezes por si mesma, mas pela sua finalidade, tá? Esses fins não artísticos vão variar muito no decorrer da história da arte, né? Então, em cada momento histórico, algo que parecia assim ser simples e corriqueiro, um objeto de uso normal,
Mais para frente, com o passar do tempo, com o passar das descobertas, outros povos, outras civilizações, outras épocas, aquilo passou a ter o quê? Um valor artístico, tá? Então, a partir desse ponto de vista, os critérios para se avaliar uma obra de arte são exteriores à própria obra, né? Não interessa saber se a obra tem ou não uma qualidade estética, basta que se avalie do seu ponto de vista moral e a sua finalidade quanto à obra para que lhe serve, tá? Então, esse é um critério, essa função pragmática é um critério moral, né? E o outro critério, a função naturalista da arte, né? Então, neste caso, o interesse está mais voltado para o quê? Para o conteúdo da obra em si, do que para o seu modo que ele é apresentado, tá? Por exemplo, os retratos, as fotos de família, tá? Então, os critérios de avaliação de uma obra de arte, do ponto de vista da função naturalista, são a correção da representação, a inteireza ou a integridade do assunto e o vigor da sua representação. Ou seja, ficamos convencidos da sua existência, né? Então, quando você tem um retrato, você fica convencido que aquilo realmente existiu. Então, se a gente pegarmos aí os retratos de reis, rainhas, monarcas, imperadores do passado, quadros que representam momentos da história, então aquilo passa a ter esse reconhecimento, né? Que realmente aquele fato existiu, né? Aquele momento da história, ele aconteceu. E isso tudo ficou o quê? Marcado através desses registros, né? Através de retratos. Bom, a função formalista da arte. Essa função formalista, ela visa ela visa a apresentação da obra de arte. E o único interesse que se preocupa seria os próprios motivos estéticos, tá? Essa função formalista. Então, os critérios de avaliação, neste caso, da própria... São tirados, né, da própria obra de arte, esses critérios de avaliação, tá? Ou seja, os seus princípios, a organização dos elementos, como ela é composta, essa obra de arte, e isso vai variar o quê? De acordo de projeto para projeto, né? Uma escultura de uma forma, uma pintura de outra. Hoje em dia, né, que compreende a arte, a fotografia é outra, e por aí vai, tá? Então, tem essas três funções, a pragmática, a formalista e a naturalista, que é a função da arte, tá bom? Professora, mas a gente vai usar esses conceitos no nosso dia a dia enquanto guia de turismo, falar do que é uma arte formalista, o que é uma arte naturalista? Não, mas nós precisamos ter essa noção, essa introdução geral da funcionalidade da arte para darmos aí continuidade ao processo de entender a arte, tá bom? Bom, a arte, ela pode ser dividida também ali quanto à sua formação, né? E agora nós temos a questão do que nós consideramos arte erudita, arte popular e arte de massa, tá? Isso é importante nós sabermos essa diferenciação, ok? Então, a arte erudita, ela se refere a arte erudita é aquela que é produzida para a elite e pela elite, tá? Ou seja, é uma elite cultural, possui um valor artístico e qualidade estética intocável pelos critérios e pelos apreciadores mais exigentes, tá? Então, ela vai ter detalhes que são apreciados aí pelas pessoas que permeiam todo esse setor da arte, que se envolvem com a arte, tá? Que gostam de arte, que estudam arte, tá bom? Bom, aí também nós iremos ter a arte popular. A arte popular, ela é feita pelo povo e para o povo. Geralmente, essa arte popular, ela é anônima
pois ela é o resultado de várias colaborações que passam de geração em geração, né? Resiste a influências de modismos, dos modismos, né, que são ditados aí pela sociedade, pela elite ou por uma época. Por exemplo, o que é uma arte popular? As famosas literaturas de cordel, a xilogravura, né? Isso faz parte do quê? Da arte popular, tá bom? E teremos também a arte de massa, né? A arte de massa, ela é produzida por uma minoria cultural para entretenimento e apreciação de muitos e acaba tendo que um alcance abrangente, né? Nesse caso, nós podemos usar como exemplo o próprio Cristo Redentor, a própria Torre Eiffel, né? É uma arte de massa, né? Que tem aí, atinge muitas pessoas, tem um alcance muito abrangente, tá bom? Pessoal, agora eu vou parar o vídeo, vou voltar no outro para ficar mais fácil para conseguir carregar o vídeo para vocês.